Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a moeda de 1 centavo americana de tem que ser curiosa, a curiosa moeda. Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a curiosa moeda de 1 centavo americana de 1943. É uma pecinha bem interessante, tem muita história para contar. Inclusive ela foi feita com um metal diferente do que é normalmente produzido lá nos Estados Unidos. Vou dar detalhes dessa história, do que causou essa troca de metal, enfim. Mas antes, marque sua presença dando like aqui embaixo e vem comigo, segue esse vídeo até o fim e fique ligado e conhecendo a numismática. Aqui embaixo tem a playlist dos últimos vídeos que eu gravei, do quadro Quanto eu paguei por esta peça. Acompanhe esses vídeos, tem muita peça boa aí que você pode verificar o preço pago, né? E geralmente o preço praticado no mercado e também nos principais catálogos. Acompanhe aqui na playlist o quadro O Quanto eu paguei por esta peça. Os Estados Unidos, após a sua independência, adotou um sistema monetário um pouco diferente do que era a sua ex-metrópole, no caso a Inglaterra. É o sistema decimal. Então as moedas foram produzidas de forma dividida por 100 centésimos. No caso era usado 100 centavos. A moeda de 1 centavo, a moeda de 10 centavos, a de 25 centavos que era 1/4, a de 50 centavos que era meio e enfim a de $1. No caso a 25 centavos era quarto dólar, a de 50 centavos era meio dólar, no caso half dólar. Isso é a tradução em português, do inglês para o português. A moeda de 1 centavo foi produzida a partir de 1793, era cobre puro mesmo, né? Cobre maciço, e no decorrer do tempo foi mudando os aspectos, o metal, a quantidade, a proporção de cobre nessa peça aí da moeda de 1 centavo de dólar, conhecida como penny. E eu vou dar mais detalhes a seguir. A moeda de 1 centavo americana, 1 cent, ou penny, como é conhecida, começou a ser produzida em 1793, é a centésima parte de $1. A moeda era feita inicialmente de cobre e era utilizado 100% do metal, quer dizer, era o cobre puro. E no decorrer dos anos, a moeda americana foi perdendo o valor e assim também a composição foi alterando de acordo com o preço do metal nobre. Em 1864 a 1942 era usado 95% do cobre e 5% de estanho e zinco. Em 1944 também era usada ainda essa mesma composição. E a partir de 1982 a moeda passou a ser de zinco banhada a cobre, 97,5% de zinco e apenas 2,5% de cobre. Durante todo esse período, houve vários desenhos, houve várias transformações dessa moeda, começando com a moeda do cabelo ao vento, de 1793, passando pelo boné Liberty, que é de 1793 a 1796, o busto drapeado de 1796 a 1807, o coronete de 1816 a 1839 e também finalizando com as moedas com busto de Abraham Lincoln no anverso, tendo as variações de reverso com o Lincoln Trigo, o Lincoln Memorial. O Lincoln Trigo começou em 1909 a 1958, o Lincoln Memorial de 1959 a 2008, o Lincoln Bicentenário de 2009 e o Lincoln Union Shield de 2010 até o presente momento. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, foi decidido que o cobre seria usado para a produção de todo o arsenal bélico dos Estados Unidos, e assim o metal nobre foi desviado da produção de moedas justamente para este fim. Então foi utilizado para a produção de moedas de 1 centavo americano o aço revestido de zinco, e assim em 1943 foram produzidas as moedas conhecidas como steel,
a Penny Steel, de 1943. E assim surgiu uma variante exclusiva, uma moeda de zinco, uma moeda prateada no modo figurado das moedas de 1 centavo americana. E essa moeda ficou bem conhecida no meio numismático. Mas enfim, essa moeda é valiosa? É muito valiosa? Na verdade, é uma moeda comum. A moeda de 1 centavo de 1943 de zinco, no caso aço revestido de zinco, a moedinha prateada aí de 1 centavo americana, é uma moeda comum. Ela foi produzida em alta escala, uma quantidade bem expressiva. Então ela não é uma moeda rara, é uma moeda até comum, apesar de ser o único ano em que teve essa moeda prateada, né? Não era moeda de cobre, mas o fato é que é uma moeda até comum, então ela não tem um valor significativo. Mas sim, existe uma moeda de 1943 bem rara e muito valiosa. E agora eu vou explicar um pouco mais o porquê. Acontece que alguns discos lisos de cobre ainda estavam sobrando na máquina de 1942, foram produzidos em 1943 usando já o cunho com essa data. E essas moedas se espalharam aí, moedinhas de cobre de 1943 de 1 centavo americana. São moedas extremamente raras, 1943, e que posteriormente passou a ter um valor muito expressivo. Um exemplar foi vendido em 2019 por $204 mil na casa de leilões Heritage Auction. O valor na época em real era R$750 mil. Hoje passa de R$1 milhão, valor que foi pago num exemplar de 1 centavo americana de 1943. O antigo dono dessa peça, Don Lutes Jr., que morreu em setembro de 2018 e já tinha 87 anos. Ele conta que recebeu a moeda em um troco em 1947 no refeitório de sua escola em Massachusetts, nos Estados Unidos. Na época ele já tinha desconfiado que a peça era bem diferente, então decidiu guardar porque saberia que futuramente ela teria um grande valor de mercado. Outro exemplar foi vendido em 1958 por $40 mil e em 1996 também teve um exemplar vendido por $82.500. Acredita-se que existe entre 10 e 15 exemplares dessa moeda de 1 centavo de 1943 de cobre. Devido a essas moedas serem raríssimas e bastante valiosas, existem também muitas falsificações destas peças. Existem os falsos cobres, que são as moedas mesmas de aço revestidas de bronze que foram banhadas a cobre. E existem também as moedas genuínas de cobre de 1948, que teve parte do 8 cortado. Assim ficaria parecida com o 3. E aí enganaria também os colecionadores e entusiastas em geral. Há outros meios também de falsificação dessa moeda. Também podemos usar vários métodos para identificar se a peça é falsa ou não. Uma delas, no caso do cobre falso, seria usar imã, e se a moeda se prender ao imã, identifica que é uma moeda de 1943 de aço revestido de zinco, que assim foi banhada de cobre, identificando que não seria a peça rara, genuína. Outro meio, através de lupa, né? Você poderia ver a data, se existe uma manipulação no que seria o 3, né? Para identificar se isso aí não seria um 8 cortado. E aí, você tem essa moeda aí, 1 centavo de 1943 de zinco? Lógico que a de cobre você não tem, né? Porque realmente é uma peça muito cara, muito valiosa e você ficaria rico. Mas curte aqui, deixa aqui nos comentários caso você tenha uma moedinha dessa aí de cobre de 1943. E dê também sua opinião sobre este vídeo aqui, sobre este conteúdo. Conte aqui pra mim. Esclarecendo aqui sobre o evento da semana anterior, tive um problema, o canal foi hackeado, perdi o acesso ao canal, fui invadido e colocaram um outro nome aí no canal, vou deixar até aqui na tela, você aparece aqui na tela, estava com esse nome. Eu agradeço a todos os inscritos aqui do canal que tiveram paciência aí para não tirar a inscrição, eu fico muito grato com isso. E não ter aberto aí o conteúdo que foi postado aqui neste canal
conhecendo a numismática, tive a oportunidade, graças a Deus consegui recuperar o canal, agora está de novo sobre meu controle. E dando uma dica aqui, vocês tenham cuidado aí para acessar qualquer tipo de conteúdo aí que é recebido por e-mail, né? Qualquer conteúdo suspeito aí, de baixar, instalar, verificar. Então tenham muito cuidado com isso aí, porque às vezes você pode perder suas principais informações aí, ok? Agradeço a todos. Abraços para o Luiz Gonzaga Sampaio e também para o Álvaro Benatti. Abraço também para o canal Mundo das Moedas e também para o Wagner Barbosa. Abraços para o Jaelson Barbosa e o canal Moedas e Moedas. Abraços para o Francisco Gisélio Maluquinho, Francisco Albino, Samuel Trabuco e também para o Márcio Roberto Souza. Abraços para o Rui Ciceric, Mande Silva e também para o José Afonso. Abraços para o Carlos Laureano, Josué Trindade e Fernando Lima. Abraços para o Júlio Eadaça Moedas e também para o Edilas Edman. Abraços para o Paulo Alves, Sávio Lopes e também para o David Gideone. Abraços para o Vando Nascimento e também para o Paulo Sérgio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clicando aqui embaixo em gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações clicando aqui no sininho. Assim você não vai mais perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Deixe seu comentário dando dicas e opiniões para o canal e faça a sua pergunta que eu prometo responder. Não esquece de curtir e seguir o canal Conhecendo a Numismática no Instagram, nas redes sociais em geral. E este foi mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado. Eu vou deixar um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!